Então, sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre o mês de outubro de 2025 pela astrologia chinesa Bazi. E assim, gente, a gente tá com um mês que me assusta um pouco por algumas perspectivas, mas ao mesmo tempo me alivia porque a gente está saindo de uma tensão extremamente intensa que foram os últimos 2 meses, tá bom? Nos últimos 2 meses a gente passou pelo ciclo do metal. E a cobra, apesar dela não ser um elemento de metal, não ser um animal de metal, ela tem metal aqui embaixo nela, tá? Então ela tem aqui como ramo oculto o Gen, que é um metal de natureza Yang. E então isso faz com que ela tenha uma proximidade grande com a energia do metal, tá bom? Metal. Por que eu tenho receio dessa conjunção? Porque se eu for pegar metal e fogo, a que isso me remete? Literalmente bombas, literalmente exércitos, literalmente armas de fogo. Armas de fogo nada mais são do que coisinhas de metal que explodem fogo, certo? Então, essa conjunção que a gente teve nesses últimos 2 meses foram o ápice da belicosidade desse ano, que é um ano que tende já a ser belicoso. Então, por isso que traz boas notícias. Qual que é a notícia ruim que a gente tem com o mês de outubro de 2025 aqui, o mês do cachorro de fogo Yan, tá? A gente tem o fogo Yan subindo para a superfície. E esse fogo yang que sobe para a superfície, ele está falando de uma energia que foi cultivada com muita força ao longo desse começo do ano. A gente não pode fazer uma leitura astrológica sem antes fazer uma leitura contextual. E eu já faço sempre essa asterisco, quando eu faço leitura macro. Eu não estou lendo para indivíduos, eu estou lendo para a sociedade. Se eu ficar falando leitura para indivíduos, isso não vai dar certo, porque para uns essa energia é favorável, para outros ela é horrorosa, tá bom? Da mesma forma que, por exemplo, a pandemia foi horrorosa no contexto global, mas teve gente que se beneficiou pra caramba da pandemia e outras pessoas que se prejudicaram drasticamente, né? Então, o contexto global ele vai influenciar os indivíduos de maneiras distintas, tá? O contexto global que a gente está é de uma terceira guerra mundial, tá? Ah, João, você não está sendo pessimista? Não, o Putin já fez uma declaração dizendo que a Rússia considera que está em guerra contra a OTAN. A Rússia estar em guerra contra a OTAN significa que a Rússia está em guerra contra o Ocidente, tá? Digamos assim, né? O bloco ocidental, né? Então, praticamente a Rússia já declarou guerra a todos os países europeus. A gente já tem uma guerra envolvendo o mundo, né? Se a gente olha por essa perspectiva, se a gente olha por esse ponto, tá? Ah, a gente passou por meses em que as tensões políticas foram escalonando a cada vez mais. Então a gente começou tendo uma intensificação da guerra da Ucrânia, a gente começou tendo uma intensificação da questão Israel-Palestina. A gente começou tendo uma intensificação depois dos conflitos econômicos. A gente continuou tendo um atrito ainda maior, agora já um pouco mais bélico, entre Putin e Estados Unidos, que aconteceu recentemente. O Trump já começa a ameaçar também aqui a América do Sul através das ameaças ali na Venezuela e também a própria guerra econômica que é feita em relação ao Brasil. Então a gente vê um contexto em que a polarização do mundo está tomando rumos extremos. Ao ponto de que no mês passado a gente teve o assassinato do Charlie Kirk, tá? Literalmente um assassinato motivado por questões políticas. A polarização ela está cada vez mais forte, ela está cada vez mais intensa. E fogo fala de polarização. Se vocês forem lembrar e forem lá para a aula que eu dei, que está no YouTube também, falando do ano de 2025, eu falo desde lá que é um ano que tende a questões bélicas e tende a aumentar a polarização. O fogo ele tem uma característica de esclarecer as coisas, de trazer a abertura do conhecimento. Mas a abertura do conhecimento, ela é feita através da separação. Vou dar um exemplo aqui para vocês, um exemplo bem visual, tá?
Então eu tenho esse meu celular, certo? Enquanto a minha capinha e o meu celular estiverem juntos, eu chamo a minha capinha de celular. Mas agora que eu os separei, eu tenho um celular e eu tenho uma capinha. Conforme a gente vai estudando as coisas, a gente vai separando elas e a gente vai categorizando. Se eu abrir o meu celular, eu vou separar ele em tela, em bateria, eu vou separar ele em diversas outras coisas. O processo do estudo, que é uma característica do elemento fogo, é um processo de separar e esmiuçar as coisas, tá? Ao mesmo tempo, a separação me faz entender como que os separados, digamos assim, operam e trabalham em conjunto para gerar a unidade celular, né? Mas, se eu só separo, a separação pode fazer com que a bateria se ache melhor do que a tela. E aí começa a ter uma disputa entre os separados. Então, por que a gente vê uma polarização tão grande no mundo atual? Pensando da lógica do fogo. O que é fogo? Fogo é tecnologia, fogo é brilho, fogo é redes sociais. Então a gente vê a tecnologia e as redes sociais como grandes alavancas de estímulo da polarização para cada vez mais a gente estar pontuando as diferenças entre as pessoas e falando menos, cada vez menos, sobre o que as une, sobre o que elas têm em comum. Nesse processo de extremização, as pessoas já não falam mais a mesma realidade. Acontece que fogo, ele tem essa característica de estudar, e de separar e de tentar entender. Se você estudar demais, se você tentar entender demais, se você ficar muito a fundo, você se torna como o biólogo que estuda o cavalo marinho do lago X que come a alga Y. E aí você é um especialista nesse cavalo marinho, mas você não consegue conversar com um outro biólogo que estuda peixes em geral. Você só consegue conversar com quem fala daquele cavalo marinho. Ao ponto de que às vezes você faz um baita de um estudo que poderia estar se unindo isso a outros conceitos, trazendo um avanço, né, científico ou até medicinal extremamente valioso, você se desconecta da realidade. E o fogo, quando ele estuda demais, ele penetra demais no seu estudo, ele tem essa característica de, ao se descolar da realidade, perder a noção do que está ao redor dele. E aí você só sabe do cavalo marinho, você não estuda mais o mar, você não estuda mais os impactos macro, você não estuda mais as correntes marítimas, e aí, eventualmente, você não sabe por que o seu cavalo marinho está tendo tal comportamento. Entendeu? O fogo, ele fala de delírio por isso. Porque quando a gente acaba entrando só no estudo do pormenor, do pormenor, a nossa realidade, ela se pauta a partir das realidades racionais que eu fui criando. Eu já não olho mais o mundo que está aqui no meu ao redor para determinar o que é real e o que não é. Eu construo a realidade em cima daquilo que eu construí anteriormente. É parecido com a ciência ocidental, quando, por exemplo, você pega um texto que ele começa a citar fulano, aí você pega o livro de fulano, e aí fulano também está citando o outro. E aí, para você conseguir entender o que o cara hoje está falando, você tem que estudar 600 anos de autores que foram se citando e foram construindo a realidade em cima da sua própria realidade, ao ponto de que hoje existe uma desconexão entre o conhecimento acadêmico e o conhecimento das pessoas. E uma pessoa que está numa universidade, ela tem dificuldade de transmitir o que ela sabe para o Zezinho da esquina, né? Então, a, a polarização das redes sociais, ela faz com que eu, se estou em determinado grupo ou se eu estou em outro, eu já não consigo mais ter algo em comum para conseguir ter uma troca. E isso ficou muito claro para mim com o conflito de Israel e Palestina. Você pega quem é pró-Israel falando sobre o que acontece e parece que eles descrevem uma realidade. Pega quem é pró-Palestina e está trazendo o que eles entendem como realidade
e aquilo ali é completamente outra realidade. E qual é a realidade verdadeira? Isso fica um asterisco. Então, diante do universo das redes sociais, a gente tem uma dificuldade gigantesca de saber o que de fato está acontecendo. Por isso que também começam a surgir as fake news. Então, como é que eu sei se é fake ou se é verdadeiro? Começa a surgir a inteligência artificial que dificulta ainda mais isso. Então, como que eu vou conseguir chegar num consenso para a criação de dois estados se quem é pró-Israel enxerga uma realidade que para quem é pró-Palestina não existe, e que para quem é pró-Palestina enxerga uma realidade que para quem é pró-Israel não existe também. Não existe realidade em comum para ter a conversa. Se não há realidade em comum, como que há troca? Como que há diálogo? Como que há diplomacia? Fogo fala de diplomacia. E agora a gente está vendo o quê? Um fogo que foi construído de forma extremamente patológica nesses últimos meses do ano, né? A gente já está no mês 9, então nesses últimos 7 meses, porque o mês começou em fevereiro, o ano começou em fevereiro, certo? Saindo para fora. Ele saindo para fora, a gente vai conseguir estabelecer diálogo? Não. Então, só para fazer essa parte, tá? Quando a gente faz uma leitura de Padzı, o mapa do Padzı ele é dividido em céu e terra. A parte do céu, que são os elementos que estão ali para fora, eles falam daquilo que é visível, daquilo que dá para enxergar no mundo, daquilo que é perceptível. Aquilo que está embaixo é uma realidade que não necessariamente é fácil de perceber, tá? Então, cachorro e fogo são uma realidade que não necessariamente são fáceis de perceber, tá bom? Então, esse fogo, que é essa desconexão dessa polarização que gera realidades que não se conversam, sai para fora. Não vai sair para fora na forma de diplomacia. Vai sair na forma de conflito. Vai sair na forma de briga, de disputa, de tentativa de guerra de narrativa. O que a gente vai ver nesse mês, provavelmente, é exatamente o que aconteceu na ONU. Então, o que aconteceu na ONU esse mês foi extremamente didático para a energia de outubro, que é o Lula vai e faz lá a palestra dele falando sobre a Palestina, que o Estado palestino precisa existir, que está acontecendo um genocídio e que Israel está atacando, né, etc. Aí, vários países concordam com isso. Aí vem o Trump. Ele já traz outra narrativa. Já traz a narrativa de que ele merece o Nobel da Paz, de que ele é o salvador da paz do mundo, e blá 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 blá. Certo? Quem concorda com ele, concorda. Quem não concorda, não concordou. Porque não estão mais falando da mesma realidade. Esse é o ponto. Subiu lá o Netanyahu. Quando ele começa a discursar, quase uma quantidade grande de delegações saem da ONU, né, para deixar ele falando sozinho. E isso é muito um indicativo de que a gente vai estar entrando num período de diplomacia sem diplomacia. A gente vai estar entrando em um período em que não há mais diplomacia, gente. Não vai ser mais possível traçar acordos porque a realidade em comum entre os países não é mais a mesma. O que cada um está entendendo como realidade não necessariamente é a mesma coisa, tá? E por isso é bastante preocupante, porque é um mês em que a gente vai ver muito conflito ideológico, é o mês em que a gente vai ver essa separação se tornando ainda mais aguda, onde a gente vai ver conflitos econômicos talvez surgindo novamente, tá bom? As estrelas auxiliares, elas falam de uma parte da leitura do Padzı que eu detesto de fazer, mas eu acredito que às vezes é importante, às vezes é didático, tá? Então, quais são as estrelas auxiliares benéficas que a gente tem nesse mês surgindo? Virtude mensal, cela elevada, casamenteira vermelha, talismã Tang. Então a virtude mensal fala de bênçãos ao encontrar pessoas caridosas, a saia elevada indica mudanças que podem ser positivas, especialmente na questão de prestígio social.
A casamenteira fala da questão de relacionamentos entre seres humanos e boas conexões, especialmente afetivas. O talismã Tang, ele traz bastante também essa questão de influência no nível de poder barra carreira. Então a gente tem bastante estrelas que falam de diplomacia e que falam de figuras políticas surgindo, tá? Quando a gente olha para estrelas desafiadoras, a gente tem Pequeno Consumidor, que fala de gastos que surgem de repente, aqui podendo indicar inclusive uma potencial guerra econômica voltando, tá? Voltando à tona. A gente tem o Talismã da Morte, que associa energia negativa, podendo indicar doenças ou eventos difíceis. Lembrando que doenças não acontecem do dia para a noite, então a gente pode vir a ter algo que acontece agora e que se torna negativo lá na frente, como se fosse a criação de uma doença, alguém adoecendo, certo? Nuvem em cascata é ligada a escândalos, envolvimentos românticos e complicados. E lâmina voadora representa perigos súbitos, acidentes ou ferimentos. Uma coisa que eu não comentei, mas fogo também fala sobre justiça e ações legais. E a gente tem sido bastante discutido as questões do Epstein. Né? Pô, João, você fala pra caramba dos Estados Unidos. Infelizmente, a política estadunidense influencia demais a política geopolítica global e influencia muito o Brasil, vai influenciar muito todo mundo como um todo. Então, se saem esses arquivos do Epstein, por exemplo, e as acusações de que o Trump está envolvido com esses arquivos se torna verdadeira, isso tem um impacto grotesco na geopolítica mundial. E essas estrelas que estão aparecendo aqui, elas são indicativos de que isso pode acontecer. Tá? A gente tem um indicativo muito forte de que figuras políticas podem vir a surgir com muita visibilidade, inclusive figuras políticas menores. Aí a gente olha para a política brasileira, a gente vê Jones Manuel começando a subir, a gente vê alguns deputados, talvez até a Michelle Bolsonaro querendo assumir a frente ali da família Bolsonaro, uma vez que Bolsonaro foi de fato preso, né? Então a gente pode ver pequenas figuras políticas começando a subir. Estão perguntando aqui aonde que estão essas estrelas no mapa e se elas fazem diferença. Eu vou citar para vocês o Di Tiansui. Tá? O Di Tiansui, ele é um tratado clássico que foi escrito na dinastia Song, se eu não me engano, em que ele fala o seguinte: atualmente as pessoas têm se perdido muito nas estrelas solitárias, nas estrelas auxiliares, e elas não estão lendo mais os 5 elementos. Elas perderam a essência e não estão sabendo o que estão lendo. Então, as estrelas auxiliares, elas ajudam a leitura, mas a gente não pode basear a leitura nelas. Elas foram um construto que foram criado num período mais moderno, a partir da lógica confucionista, que começa a colocar o conhecimento em caixas cada vez mais caixinhas, tá? O pensamento taoísta ele é muito moldável, ele é muito maleável. Eu não uso as estrelas auxiliares. Eu só uso as estrelas auxiliares para fazer leituras globais e gerais, porque facilita para eu passar de forma didática, tá? Mas não faz diferença. A gente consegue ver essas estrelas auxiliares através da lógica das estruturas. Aí tem que ter lá uma tabelinha de estruturas que você consegue fazer essas correlações, tá bom? Para quem está estudando Padzi, eu sei que você está estudando, porque você fez as aulas com a gente, não recomendo estudar as estrelas auxiliares até que a base esteja muito bem consolidada, porque senão você vai cair no risco que o Di Tiansui fala, entendeu? De ler as estrelas auxiliares e esquecer os 5 elementos, né? Que é, inclusive, o que a maior parte das pessoas na China tem feito hoje em dia. Voltando aqui para a leitura do mapa aqui de 2025, né, do mês de outubro. Então a gente vai ver muito possíveis escândalos políticos acontecendo, escândalos de pessoas perdendo suas posições de poder e outras pessoas ascendendo, tá bom? E agora sim, finalmente, com isso a gente encerra a leitura do mês de outubro de 2025. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem viu isso gravado, depois comenta aí, compartilha, etc, né? E até a próxima.